Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mas que bom, que maravilha. O tema de hoje, então, meus queridos, eu vou passar a fazer uma exposição breve e rápida. Eu quero fazer aqui, primeiramente, como é que eu vou dizer, um alerta. É um tema muito importante, é um tema que não é muito tratado. Me fale quantas formações você foi, por exemplo, de escatologia, né? Talvez a gente foi em uma ou duas. Quantas vocês já foram? Coloca para eu saber aqui. Esse tema é um tema muito importante e é um tema que a gente precisaria conhecer muito, só que é um tema que nem sempre é muito conhecido das pessoas. Ele acaba ficando meio esquecido, meio engavetado. Há uma corrente pastoralista na nossa igreja que acha que não é importante falar das coisas finais. Há uma corrente que acha que a gente tem que se preocupar só com as coisas aqui, mas não é verdade. A gente tem que entender que tudo é parte da mesma realidade. A mesma justiça social que a gente quer na nossa realidade tem fontes no alto, tem fontes nesse mundo permanente, eterno, invisível, que é onde a realidade se manifesta de forma mais completa. Então, nesse sentido, eu me lembro que uma vez um professor do doutorado falou assim pra gente, professor, falando sobre essas realidades, o professor Lauri Wirth falou assim, que ele tinha visto uma pesquisa que uma pessoa fez, um doutorando, fez a seguinte pesquisa assim, perguntou para muitas pessoas, perguntou para mais de 200 pessoas, o que elas achavam que era depois que a gente morria. As pessoas não sabiam dizer com clareza, era muito curioso. Ele fez essa pesquisa com mais de 200 pessoas e esse pesquisador teve mais de 200 respostas diferentes. As pessoas não sabiam exatamente o que acontece quando a gente deixa essa realidade. Não é mesmo? Bom, a escatologia trata desse tema. O que é escatologia? Essa palavra escatologia vem do grego to eschaton, que significa as últimas coisas, as últimas realidades. Últimas coisas são as coisas finais, que nos aguardam além desta realidade, certo? Então, essa escatologia é o que trata do que acontece conosco desde que nós deixamos a vida e de que nós passamos a experimentar a realidade não material, a realidade não sensível e a realidade que está além dessa matéria aqui. Em geral, esse tema é bem misterioso, porque quando a gente fala de inferno, céu, paraíso, purgatório, anjo, demônio, espírito, fantasma, assombração, de certa forma isso está relacionado a esse universo, embora nem tudo isso faça parte de escatologia. Mas, para temas misteriosos, você já viu o que acontece, não é mesmo? Eles dão margem a muitas interpretações. Que interpretações são essas que aparecem? Por exemplo, vou pegar um exemplo simples. Se você se lembrar de um exorcismo, qualquer exorcismo que você tenha visto no cinema é muito diferente de um exorcismo da realidade. E no cinema, tanto mais pavoroso é o exorcismo, eles colocam aquele subtítulo baseado em fatos reais. Não é verdade. Mas o cinema construiu uma imagem de exorcismo que as pessoas têm. Quando se fala da palavra apocalipse, e apocalipse tem a ver com escatologia, a mesma coisa. A gente imagina um grande cataclisma de grandes proporções acontecendo e atingindo as pessoas. Bom, não é exatamente assim, embora essa possibilidade não esteja descartada. O que eu quero dizer para a gente começar? Há muita fantasia, há muita figuração em torno desse tema. E quando há muita fantasia é porque as artes acabaram ocupando o espaço. Quem de vocês aqui já leu uma obra clássica da literatura chamada A Divina Comédia, de Dante Alighieri? A Divina Comédia é um exemplo disso que eu estou falando. Na Divina Comédia são apresentados o inferno, o céu, o purgatório e tudo mais. Só que é uma obra de literatura, que aí passou a inspirar a mentalidade das pessoas. Muito dessa imagem de inferno, dessa imagem de paraíso que nós temos, vem dessa obra de literatura que, no entanto, é recente, né? É uma obra aí do século XV, posso estar enganado. Mas essa é uma obra que acabou influenciando de tal forma a nossa compreensão que a gente tem até hoje uma visão do que ela nos ensinou, certo? E isso não é uma coisa boa, porque foge do que a teologia ensina, foge do que a igreja ensina na sua espiritualidade, certo? Bom, isso é importante a gente dizer, porque a gente tem que entender essas questões.
Aliás, eu quero corrigir aqui, a Divina Comédia foi escrita no século XIV, nos anos de 1300 em diante, tá? Então é isso. Pronto, corrigida a informação. Falando nisso, então vamos entrar no nosso tema, já que já falei que tem uma série de imagens aí. Vamos começar. Você que evangeliza tem que entender bem o teu campo, o campo que está ao teu redor. No Brasil, há uma série de informações circulando nesse ambiente. Essas informações, as pessoas acabam aprendendo, seja em romances de literatura não cristã, seja em telenovelas que também se baseiam em literatura não cristã. Esses conceitos chocam-se muito com a mensagem cristã, porque eles pegam elementos de outras religiões e misturam como se isso não tivesse muita importância. A gente vai ver aqui, por exemplo, a maioria dos brasileiros acredita numa espécie de continuidade da vida após a morte em outro corpo, em outra vida, como se aí fosse a reencarnação. Este conceito de reencarnação não é cristão, ele não tem fundamento para a nossa fé e ele não faz sentido diante da graça de Deus. Ele é, como eu disse, uma ideia meio trabalhada de segunda manutenção da ideia católica de purgatório, né? Então, o conceito de reencarnação, católico não precisa acreditar nisso, porque reencarnação nega a graça divina, nega a bondade divina. E ele é uma espécie de variação ou derivação do conceito de purgatório, que é o purgatório. É onde o estado, aliás, onde nós estaremos purgando antes da gente entrar na glória definitiva de Deus, tá? Então, é mais ou menos isso, mas vamos lá. A escatologia, quando falamos de escatologia, tem muita confusão em torno do tema, porque as pessoas pensam muito em escatologia como o fim do mundo, como o inferno, como o julgamento. Vamos por partes, vamos entender isso. O nome mais popular que nós poderíamos dar para a escatologia, anote isso que eu vou te explicar, seria teologia da esperança. Você, ao fim desse encontro de hoje, vai ter uma outra visão da vida e do que nos espera após ela. A teologia da esperança é o nome que poderia ter a escatologia, porque, na verdade, ela conecta toda a mensagem de Cristo, a grande revelação, com a finalidade da nossa existência. Quem já teve a mensagem de Cristo, quem já entendeu a mensagem de Cristo, percebe que ela é muito maior do que tudo que a gente pode esperar para a nossa existência. A mensagem de Cristo consegue dar conta das nossas dores, das nossas angústias, das nossas fragilidades e consegue fazer com que a gente veja o sentido mais profundo da nossa existência. E quando eu falo um sentido mais profundo, nem é o sentido pelo qual você e eu estamos aqui, mas é o sentido de tudo que existe, desse universo todo. Por que é que tudo existe? Eu sei que tudo isso existe não é para que eu esteja aqui. Tudo isso existe por uma finalidade maior. Então a teologia da esperança ajuda a entender isso. Eu faço parte desse todo maior. Eu sempre digo isso para você. Esperança é muito diferente de expectativa. Você já parou para pensar? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas confundem o que é esperar, esperançar, acreditar, ter essa certeza, a esperança é uma certeza, com uma expectativa que elas criam de que algo vai acontecer nesse sentido, naquele, dentro de certos padrões. As expectativas pertencem ao universo da história e elas podem ser, por exemplo, frustradas. Elas podem não se concretizar. Só que a esperança vai além. Ela é eterna, consoladora e ela tem essa capacidade de nos fazer olhar para o futuro de forma completa. Isso é a esperança cristã. O ser humano é uma criatura aberta à transcendência. Nós temos um sentido, um senso de sagrado muito forte dentro de nós. Esse senso de sagrado nos aponta as direções e nos faz entender a realidade de uma forma completa, como a gente não conseguiria entender sem essas referências. Acontece que dentro do nosso universo, vamos entender uma coisa importante aqui. Dentro do nosso universo meio marcado pelo racionalismo, aquilo que você e eu não vemos, a gente tende a não acreditar. A gente tende a acreditar nas coisas que a gente vê, certo? Bom, em parte, tem gente que meio que dá uma fuga disso quando interessa. Por exemplo, você já viu um fantasma? Ele já machucou você? Não. Você pode falar, eu vi um fantasma. Alguém pode falar, não, eu já vi fantasma. Ele te machucou? Então acho que a maioria vai dizer que não. Bom,
No entanto, eu estou dizendo um elemento que mais da metade da população brasileira acredita nisso, nessas situações. Bom, e curioso, e outras que são apresentadas não acreditam, porque não dá para medir. Vamos entender por que eu estou dizendo isso aqui. Anote no seu caderno aí a seguinte expressão: há uma distância entre a reflexão teológica e as crenças da religiosidade popular. Há uma distância grande. Por que há essa distância? São vários fatores. A gente habita uma cultura que possui uma produção de informações muito grande. A gente não tem o hábito de ler como deveríamos. Às vezes pode ser que no nosso passado havia dificuldade de chegar a livros até nós. Não é a realidade hoje, mas eu sei que talvez no passado pode ter sido. Então há uma distância entre a reflexão teológica e as crenças da religiosidade popular, certo? Uma distância muito grande. A escatologia, quando se fala de escatologia, desse fim do mundo, desse julgamento, do juízo final, do juízo particular, na religiosidade popular, lembra muito a ideia de ameaça, de condenação eterna, de fogo do inferno. Lembra ou não lembra? Quando fala de fim do mundo, escreva para mim, o que você lembra? Você lembra do quê? Você pensa no quê? Quando fala de fim do mundo. Tem muita gente que pensa em cada coisa, olha, do arco da velha, viu? Essa visão foi alimentada por muitas dessas situações, né? Por exemplo, tem coisas que a gente tem na nossa mentalidade que foram as obras de arte de séculos atrás que nos deram certos conceitos. Antigamente, nas nossas igrejas, era assim que acontecia. Elas eram todas construídas, voltadas para o Oriente, certo? Era assim que elas eram construídas, voltadas para o Oriente. Por quê? A gente acredita que quando Cristo vier, ele virá do Oriente, né? Pode ser. O Oriente, para nós, muito mais do que um lugar geográfico, é uma referência ao nascer do sol. O Cristo virá do Oriente. Pronto. Então, as nossas igrejas eram construídas em direção a Jerusalém, certo? Ou em direção ao nascer do sol. Nas nossas igrejas havia uma pintura muito grande do Cristo ressuscitado. E, quando a gente olhava para lá, aqui é a ábside, né, onde tem assim, a ábside é onde tem o crucifixo, ali o presbitério, o altar. Do outro lado, a gente tem, né, depois da nave, aquela parede ao redor da porta, ali eram colocadas pinturas do juízo final. Agora veja, para os artistas era mais interessante, mais curioso, retratar a pintura do juízo final, porque era mais emocionante, mexia mais com a imaginação. E essas narrativas acabaram entrando dentro do nosso conceito de fim do mundo, certo? Por isso que hoje, por exemplo, tem um documento da CNBB que chama-se A Igreja Católica diante do Pluralismo Religioso no Brasil. Esse documento afirma que 45% dos católicos acreditam na reencarnação. Por que eu estou falando isso? Esse conjunto de crenças, que não está bem explicado, acabou se juntando com outros conjuntos. E olha só, muitos aqui de vocês são catequistas, são religiosas, religiosos. Quando as pessoas não entendem bem o conceito, elas vão juntando aquilo que parece verossímil, aquilo que parece que faz sentido. Vocês estão me entendendo? O que eu estou falando está fazendo sentido? Vocês estão conseguindo me acompanhar? As pessoas juntam na sua cabeça conceitos que vão se encaixando, certo? E porque é um conceito que aparentemente, nossa, que bonito, quer dizer que se eu morrer aqui eu vou nascer de novo. Eu quero nascer bem rico, eu quero nascer num castelo. Enfim, as pessoas vão construindo essas imaginações. Isso também é uma forma delas superarem estados de pobreza, de dificuldade, de miséria. Elas vão colocando isso dentro do seu imaginário e vão acreditando. Faz sentido? Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Vou explicar por que reencarnação não faz sentido. Deus não seria carrasco o suficiente para fazer com que seus filhos nascessem, depois esquecessem a sua memória, nascessem de novo, esquecessem a sua memória e passassem de novo por outros processos de sofrimento. Isso não é da natureza de Deus, isso nunca foi afirmado em parte alguma da Bíblia, e isso nega a questão da graça, da redenção. Assim não precisaria de Jesus ter vindo, se fosse o caso, né? Mas não faz sentido isso. São antigas ideias desenvolvidas por uma religião muito antiga, uma religião do 7º século a.C., chamada religião órfica. Essa religião órfica influenciou Platão, e Platão criou uma religião também, um conceito religioso, que
parte dele nos influencia muito. Ele dividiu a alma do corpo na concepção dele e falou: o corpo é ruim, a alma é boa. A alma pertence a outra realidade, o corpo pertence a essa. A gente acredita muito nisso hoje, é difícil tirar isso da nossa pregação, é difícil tirar isso da nossa mentalidade, mas a alma é boa e o corpo também é bom. O ser humano inteiro é feito de corpo, alma e espírito. A gente é feito disso. Não dá para você fazer uma divisão, não, nós só somos o espírito, não tem isso, não existe isso. Bom, o Antigo Testamento fala muito dessa esperança. O Antigo Testamento tem várias passagens que falam da esperança. Todas as vezes em que a divindade firma uma aliança com algum dos patriarcas, aquela divindade, né, Deus, está dizendo para eles: permaneçam firmes, caminhem no meu caminho, na minha lei, e vocês vão alcançar a vida eterna. Isso está sendo dito várias vezes. Um dos profetas que mais fala dessa aliança, dessa esperança, por exemplo, é Jeremias. Você pode pegar, por exemplo, Jeremias, capítulo 31, é um capítulo belíssimo. Ezequiel fala muito também. O capítulo 16, o capítulo 36 de Ezequiel falam muito. Isaías também fala do projeto de Deus para a nossa vida. É um projeto que se estende para além do que a gente imagina. O que eles têm em comum? Olha só, presta atenção nessa hermenêutica que eu vou fazer. Eles têm em comum, essas narrativas que eu estou apresentando, esses textos sagrados, que toda vez que Deus aparece ou se manifesta a eles, ele está apontando para um futuro glorioso, um futuro abençoado, beatífico. O que é beatífico? É na presença de Deus. Um futuro que na linguagem do Antigo Testamento se chama as futuras gerações, ou de geração em geração, né? Ou a geração que vai se estender até os confins da terra. É uma ideia de continuidade, é uma ideia de grande extensão. Então, toda vez que Deus se manifesta, ele coloca diante deles essa questão. No Novo Testamento também há toda uma teologia elaborada no sentido da esperança. Por que eu estou falando de esperança? É justamente para combater ideias alienígenas, eu vou dizer. Essa ideia desse inferno tão perigoso, essa ideia dessa reencarnação que vai acontecer para todo mundo, são ideias que a gente pode chamar de alienígenas e eu vou explicar uma por uma daqui a pouco, tá? Na carta aos Romanos, por exemplo, São Paulo diz que a ressurreição de Jesus é a maior garantia de que os batizados vão ressuscitar com ele e que nenhuma espécie de morte poderá separar você e eu do amor de Cristo. Nenhuma espécie de morte. Nem a morte do meu corpo, nem outro tipo de morte, né? Há outros tipos de morte que a gente experimenta na vida, por exemplo. A morte da nossa vontade de viver, da nossa sensibilidade, da nossa alegria. Nada pode separar do amor de Deus, certo? Na carta aos Coríntios, está dizendo que Jesus morreu pela nossa salvação e por isso está afastado o perigo da condenação. A morte foi tragada pela vida. É uma reflexão muito bonita. O que está dizendo? Que a vitória de Cristo é absoluta, é completa. Essa vitória de Cristo ecoa. Ela tem que fazer sentido para você e para mim. Talvez, se você veio para essa conferência pensando, olha, ele vai descrever quantos graus Celsius tem o inferno. Ele vai descrever quantos dentes tem o garfo do diabo, que ele fica espetando as almas. Não vou fazer isso, tá bom? Não vai ser o que vai acontecer aqui. Estou dando para você essa fundamentação teológica para você ver que isso que eu estou falando, embora pareça algo simples, vai além da nossa capacidade de pensar e de entender as nossas relações. Tá fazendo sentido para você? Escreva para mim aqui. Ainda não consigo ver as perguntas, ainda não consigo ver as questões que vocês estão apresentando, mas vamos continuar. O Evangelho segundo São Lucas, por exemplo, desfaz a ideia de um Deus castigador. Mas olha que coisa, essa ideia do Deus castigador está muito presente também na nossa mentalidade, até na nossa linguagem. Muita gente fala assim, eu não acredito que Deus castiga, mas aquela pessoa gosta de ameaçar as outras, né, com o castigo divino, né? Enfim, lá em Lucas capítulo 6, versículo 35, está dizendo que Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Olha que curioso. Calma, tem essa questão da justiça também. Em São Mateus, o Evangelho segundo São Mateus é um evangelho muito interessante, porque a salvação é sinônimo de graça, comunhão, partilha, diálogo, né? Para todas as pessoas. Há vários elementos nos evangelhos que nos apontam que
tudo aquilo que a gente pensa e acredita vai muito além daquilo que a gente costuma atribuir nas nossas relações. Qual que é o problema de quem, por exemplo, acompanha muita literatura fantasiosa sobre a vida após a morte, ou esses filmes assim? O problema é que naquelas literaturas fantasiosas, supostamente ditadas por esse ou aquele espírito, a realidade superior é muito igual à nossa realidade terrena. E isso não é verdade. Porque o que está além da nossa realidade física não pode reproduzir o que é a nossa sociedade. A nossa sociedade é injusta, é precária, é primitiva. Você acha que a realidade espiritual é assim também? Ela não é assim. Então, ela está além de tudo aquilo que a gente pensa, tá? Vamos chegar nisso. O que o magistério nos ensina? Eu peguei umas partes de alguns documentos para a gente ver o que é que o magistério fala. Veja, a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, no seu número 39, fala assim: contudo, a esperança de uma nova terra, longe de atenuar, antes deve impulsionar a solicitude pelo aperfeiçoamento desta. Nela cresce o corpo da nova família humana que já pode apresentar algum esboço do novo século. O que é o novo século? A nova vida. Então, a esperança dessa realidade, ela começa conosco aqui, nas nossas ações, naquilo que a gente faz, nas nossas escolhas, e ela vai se concretizando do nosso agir ético. Olha aqui uma lenda que ronda as pessoas. Pensam que a realidade espiritual está dissociada da realidade material. Isto é uma ilusão. A realidade superior está profundamente conectada com o que a gente tem no nosso agir ético. A gente vai ver isso já. Tudo que a gente espera do outro mundo, da outra realidade, olha só o que eu vou dizer. Tudo que a gente espera está muito relacionado à minha forma de ser pessoa, à minha forma de receber o outro ser humano, à minha forma de entender até a fragilidade do outro ser humano. Não tem como você pensar uma realidade além da matéria totalmente à parte, como se fosse uma espécie de aquário. Não, não é assim, tá? Não é aquário, não. Na exortação apostólica Evangelii Nuntiandi, diz assim, Evangelii Nunciandi diz assim: tudo isso começa durante a vida do mesmo Cristo é definitivamente alcançada pela sua morte e ressurreição, mas deve ser perseguido pacientemente no decorrer da história, da tua história e da minha também, para vir a ser realizado plenamente na última vinda de Cristo. O fim do mundo, a finalidade do mundo é a salvação do mundo em Cristo, a salvação que avança pela história, é a cristificação do mundo. Esse é o fim. Quando você ouvir falar de fim do mundo, pode também substituir a palavra fim por finalidade. Qual é a finalidade do mundo, das coisas que existem? É a gente alcançar o mundo todo com a sua cristificação. Começa isso aqui, na minha casa, dentro da minha casa, onde é a parte mais difícil às vezes, né? Vocês que estão aqui me ouvindo sabem do que eu estou falando. Mas avança, alcança as outras pessoas, alcança todos aqueles que estão ao meu redor. Agora eu vou trazer uma curiosa citação para vocês. Todo mundo está agora expert no diretório para a catequese. Eu vou trazer uma citação do Diretório Geral para a Catequese, que é o diretório de 1997. Lá no número 102 ele fala assim, estou preparando um curso sobre ele porque eu quero apresentar o diretório de 1971, o de 97 e o Diretório Nacional. Pronto. Então achei essa pérola aqui, lá no seu número 102. Diz assim: Jesus, ao mesmo tempo, ensina que Deus, com seu reino, oferece o dom da salvação integral, liberta do pecado e introduz na comunhão do Pai. Esta salvação integral é, ao mesmo tempo, imanente e escatológica, já que tem certamente seu começo nessa vida. Vamos traduzir. Está falando assim que a salvação final começa aqui, ela é imanente agora, é a realidade de agora. O transcendente é o que vem depois, né? Então ela está tudo junto. Então vamos avançar um pouquinho com isso aqui, né? Tem várias citações aqui. Vamos falar da morte. Olha que interessante, presta atenção nisso. Quem aqui já passou pela experiência, ou já viu alguém que passou pela experiência de se aproximar da morte? Alguém já? Eu já, porque eu tenho uma questão de saúde, que uma vez eu quase que fui para a vida eterna, né? Mas não fui. A morte também ela é muito trabalhada no nosso imaginário. E na Idade Média, no fim da Idade Média, ela alcançou, assim, uma espécie de imagem muito negativa, né?
Aproveita e compartilha esta transmissão ao vivo com outras pessoas para elas verem esse conteúdo tão interessante que vamos colocar agora. A morte ganhou uma imagem muito negativa. E quando ela ganhou imagem negativa, o que foi que aconteceu? As pessoas passaram a vê-la com todo tipo de receio. A morte, portanto, para nós não é algo bom. Ninguém quer morrer. Inclusive eu também não quero morrer. Eu quero viver pelo menos 300 anos, né, para ver vocês aí felizes da vida. Mas a morte não é bem-vinda para nós. Ela, quando São Francisco chama a morte de irmã morte, a gente acha até bonito, mas a gente não quer chamá-la de morte. Quando a gente vê imagens de santos como São Geraldo Magela com o crânio embaixo, assim, a gente não quer, porque aquilo era para lembrar da morte. A gente não gosta, a gente recusa. A morte, então, é recusada. Por quê? Porque eu acho que marca muito a nossa experiência o que acontece antes da morte, muitas vezes, que é o sofrimento extremo. Um acidente, um sofrimento de saúde, uma questão muito grave que acaba afetando a nossa permanência nessa realidade. Eu quero falar de dois sentidos. O primeiro sentido é o sentido biológico. Há uma confusão, vamos entender isso, anote aí. Há uma confusão entre sofrimento e morte. São coisas diferentes. Para a gente entender a escatologia, tem que entender a morte. Aqui é o centro do nosso conteúdo de hoje. Há uma confusão entre o que é morte e uma confusão entre o que é sofrimento. Tem que entender que são coisas muito diferentes, certo? Sofrimentos, na verdade, fazem parte da vida. E o sofrimento final, que até faz com que a gente entre na morte, ele também é parte do nosso processo de vida diário. A morte, ao contrário, é a ausência gradativa da vida. Né? Como é que a morte acontece? Isso já está provado cientificamente. A morte vai acontecendo para nós com uma diminuição lenta dos sentidos, gradual. A gente vai perdendo os sentidos, vai perdendo a capacidade dos sentidos. Segundo os fisiologistas, no processo da morte, quando ele está mais perto de acontecer, o primeiro sentido que desaparece é o tato, depois a visão, depois o paladar, depois o olfato. O último sentido que para de existir para nós é a audição. Mas antes dele desaparecer, ele se amplia muito. Então esse é o processo da morte. Só que é um processo lento e inconsciente. Ele é lento e inconsciente. A pessoa, muitas vezes não, vou corrigir a minha fala. Segundo a ciência, a pessoa atravessa o limiar da vida e da morte sem perceber que está atravessando. Acontece para ela. Na hora da passagem, não há dor, não há nada assim que faça com que haja uma espécie de dilaceração dos laços que unem, né, a vida espiritual e a material. A pessoa passa e não percebe. Acontece que há uma angústia psíquica diante da morte, porque a gente já tem na nossa cultura uma série de relatos que não são bons para ela. E por isso a gente sofre por antecipação. Mas inclusive na hora da morte, caso você não saiba, a gente tem a capacidade biológica de colocar secreções endócrinas. O que são isso? São hormônios que a gente é capaz de colocar no nosso próprio corpo que nos anestesiam de forma profunda. Então a gente não sente os estragos da morte. Este conceito, essa descoberta foi feita com pessoas, por exemplo, que caem de grandes alturas. Antes delas caírem no chão, elas já morreram, na verdade, porque o corpo já as anestesiou. Né? O cérebro tem esse poder muito grande de fazer isso. Acontece que nem os nossos próprios médicos sabem, muitas vezes, lidar com a morte, porque eles ficam com receio de entender a morte na sua forma completa e entendem a morte como uma adversária. O paciente que morre é uma perda que ele teve, é um fracasso. E não é. A morte é parte do processo natural da vida. Ela só não deve ser parte natural do processo quando ela é causada por circunstâncias ou pessoas. Daí nós temos que lutar contra isso. Mas, falando no seu sentido natural, a morte é algo que acontece para todos nós e sempre acontecerá. Esse é o sentido biológico. Agora há um sentido teológico. Preste atenção nele. Esse sentido teológico mostra que a nossa religião é uma religião ressurreicionista. O catolicismo é uma religião que acredita na ressurreição. Essa ressurreição é um retorno à vida dentro de uma mesma continuidade. Antes nós não existíamos, passamos a existir como um feto, um embrião dentro do ventre da nossa mãe. O embrião morreu, nasceu a pessoa morreu, nasceu a pessoa ressuscitada. É assim, é uma continuidade. É parte de um processo que você tem que entender. Todo sacrifício, toda doação, você sabe que gera, na verdade, uma retribuição.
Todo esforço gera uma recompensa. Toda doação é uma espécie também de morte que a gente experimenta todo dia, porque toda doação, todo esforço, todo empenho que a gente tem, todo sacrifício é uma espécie de morte pequena que a gente tem todo dia. Para pensar o que eu estou dizendo. Aqueles esforços que você faz para conquistar a sua casa, para conquistar a tua formação, para conquistar as coisas que você precisa, aquilo implica em morrer para certas realidades. Você que se dedica muito ao trabalho, morre um pouco para a família. Você que se dedica muito a fazer uma determinada coisa, morre para outra. A nossa vida é um constante morrer. A gente morre de acordo com a escolha que a gente faz. Todo discernimento significa que você vai escolher uma coisa e não a outra. E a gente vai morrendo dentro dessas perspectivas um pouco por dia. Então, a nossa religião nos ensina que todo sacrifício que a gente faz também é uma espécie de morte que a gente já pratica por antecedência. Acontece que nos últimos tempos a gente esqueceu esse sentido teológico da pequena morte de cada dia. Não tem até a expressão mortificação? Quem já ouviu essa expressão mortificação aqui? Ela aparece muito na nossa liturgia quaresmal. A mortificação é aquilo que você pratica diariamente para atingir um objetivo maior. Muito bem. A morte, então, está presente no nosso dia a dia. É claro que a gente tem receio de falar dela, porque, inclusive, a gente tem saudade de quem já se foi. Acontece que, eu vou ler uma anotação que eu coloquei aqui, ó. Para a escatologia cristã, a vida não é um estado do corpo, como prega a filosofia, mas o corpo é um estado da vida. A vida está para além do corpo, e o corpo é um fenômeno onde a vida se manifesta de maneira misteriosa e cuja compreensão ultrapassa o nosso conhecimento. Pronto. Então, olha só, disso que eu estou falando para vocês, que a morte já é um processo, vamos imaginar o seguinte. Se você imaginar uma criança dentro do ventre de sua mãe, aos 9 meses, você vai entender que aquele não é o lugar para ela. Faz sentido isso para você? Mas a criança não entende. Para ela, ela tem tudo o que ela precisa. Tudo ali para ela é completo. Só que não é mais o lugar para ela. Se ela ficar ali, ela vai morrer, aí não vai ter mais continuidade aquele projeto de pessoa. Ela foi concebida para nascer e não vai poder fugir disso. Ela vai ter que obedecer a esse desígnio. Ela não pode se reter naquele ambiente indeterminadamente. Senão ela vai anular a própria vida que tem nela. A morte também é um novo nascimento da mesma forma. É como se aqui nessa realidade a gente estivesse sendo gestado. No teu primeiro nascimento, o útero que você habitava tinha tudo o que você precisava, mas quando você se afasta dele, você vai sofrer a perda do cordão umbilical, do sangue da mãe, da proteção do líquido amniótico no qual você nadava e que te aquecia. Você vai perder a própria proteção que a tua mãe te oferecia. E você vai sentir falta disso por muito tempo. Aqui a psicologia nos clareia profundamente sobre isso. Há vários de vocês que são psicólogos e entendem muito disso que eu estou dizendo. Na morte, preste atenção nessa comparação. No nascimento é isso. Agora, na morte, quem está do lado de cá chora, mas sem dúvida há alguém do lado de lá que se alegra. Quando o bebê está saindo, ele chora também, ele se entristece, porque ele perdeu aquela proteção, ele fica abalado. Mas as pessoas que estão aqui aguardando o bebê fazem festa, porque chegou mais uma pessoa na família. Quando a criança nasce, então abandona tudo aquilo que ela tinha, coisas que ela não vai precisar mais. A placenta, o cordão umbilical, a proteção e tudo mais. A bolsa d'água, mas em compensação ela vai poder ver a luz do dia, ela vai poder sentir o perfume das coisas, ela vai poder se alimentar, sentir o sabor dos alimentos, ela vai poder ser feliz, amar alguém, encontrar sentido para a sua vida, ajudar as pessoas, sem entristecer, experimentar o sofrimento. A morte vai fazer isso, a morte do embrião vai fazer com que nasça uma pessoa. A criança que teimou em romper o útero acabou dando de cara com uma realidade mais ampla, mais completa, como ela nunca imaginaria. Essa comparação não é só uma linguagem poética. Você pode usar essa comparação também para falar da lagarta que vira borboleta, ou você pode usar essa mesma comparação que já o Novo Testamento usou, São Paulo usou essa expressão. A semente que agora não é mais uma semente. A semente deixou de ser semente, fez algo muito maior, certo? Pronto. Então a questão primeiramente é essa, uma questão biológica, uma questão teológica. Como será que se daria a vida após a morte? Essa pergunta eu sei que é central para nós aqui. Eu quero ser rápido para a gente dialogar, nem cheguei na metade. Como seria a vida após a morte? Aqui a nossa curiosidade vai muito além
da nossa capacidade de responder as coisas. E quem acaba respondendo é a nossa imaginação. Tudo que a gente consegue entender muitas vezes está relacionado com os filmes, com as obras de arte, essa literatura espiritista, né? Que não são, de forma nenhuma, ponto para a gente entender nada disso. A realidade, anote o seguinte, a realidade imaterial está muito fora dos nossos padrões. A realidade imaterial está muito além do alcance que a gente pode oferecer. Quando a gente morre, a gente vai a outra dimensão. Uma dimensão que é radicalmente diferente. Lá não precisamos de nada que os nossos sentidos possam prover para nós. Lá nós não temos fome nem sede e nem necessidade de se agasalhar do frio ou se desabrigar no calor. Nós não temos isso. Essas coisas que nos fazem sofrer, chorar, sentir tristeza, ter que levantar cedo para trabalhar, lá não vai ter nada disso. Como será então? Agora essa questão, veja bem o que eu vou responder. Na minha anotação está aqui, ó. Esta é uma pergunta tão absurda quanto é absurdo perguntar para um feto no ventre da sua mãe como será o mundo depois do nascimento. Pelo simples fato que o feto não sabe como vai ser o mundo depois. Se ele vai olhar para o céu e ver pássaros, se ele vai olhar para a rua e vai ver automóveis coloridos, ele não sabe o que tem depois, ele não tem como nem imaginar, não é? Mas, se não alimentarmos a esperança, a nossa teologia, as pessoas teimarão em não romper com esse mundo, têm medo de morrer, e a morte será sempre uma tragédia. Humanamente, existe algo de triste na morte. Existe sim, porque existe perda, e toda perda nos faz sofrer. Mas, para nós cristãos, é necessário que a esperança vença o desespero e o medo. Nada na vida é mais fácil, mais agradável e mais necessário do que morrer. Como assim é agradável morrer? Você sabe? Você já morreu? Não, gente, mas veja, é muito claro você imaginar que por ser um fato natural da vida, nós estamos predispostos a isso já. Como é agradável você, por exemplo, se apaixonar, você amar, você gerar a vida com os teus filhos e filhas, você se encantar com as coisas, as situações do mundo, tudo isso é agradável. A morte não, ela ganhou uma tarja muito negativa e essa tarja precisa ser retirada, desde que ela seja natural, certo? Vamos avançar um pouquinho. Eu não vou avançar muito, eu não estou nem na metade. Caso não consiga tratar de todos os temas, a gente volta em outro momento para falar disso. Qual é a ressurreição, então? Bom, o cristianismo, você sabe, é a religião da ressurreição, e ele nos ensina o seguinte, eu vou ser bem sintético, a igreja ensina que há duas grandes ressurreições. Há uma ressurreição pessoal tua, na qual você, que é corpo e alma, ressuscita. Você não ressuscita só a tua alma, isso é ficção. O corpo faz parte também. Existe corpo material lá na realidade espiritual? Não. Esse corpo que a igreja fala é um corpo glorioso, tá? O corpo glorioso que você ressuscita é você preserva também as tuas memórias, as tuas lembranças, é você da forma como você é, certo? Da forma como você se manifesta. Tem essa ressurreição, porém, quando você chega na realidade espiritual, você não está limitado às crenças, às situações, às circunstâncias daqui. Como São Paulo diz, agora vemos em parte, mas então veremos face a face. Essa é uma ressurreição. A outra ressurreição que a igreja ensina que existe é uma ressurreição coletiva do mundo todo, de todos os seres viventes, de todas as criaturas que já existiram. Essa grande ressurreição coletiva, ela está a caminho. A igreja ensina o seguinte, ó, cada gesto de amor, na minha anotação aqui, é um avanço para a ressurreição da humanidade. Mas cada guerra, cada injustiça social, cada pecado atrapalha a ressurreição. Esta é uma teologia pastoral muito prática. Nós temos como acelerar ou retardar a grande ressurreição final, a vinda de Cristo. Eu sei que talvez isso não agrade a muitas pessoas, mas isso é o que a igreja ensina. A nossa ressurreição acontece no nível individual e no nível coletivo. Deus nos fez um a um, mas nos fez também juntos. Deus nos fez como uma família. Então, por causa disso, nossa ressurreição também vai alcançar, a grande ressurreição vai alcançar todo esse mundo, todas essas realidades, os seres que fazem parte, que dividem essa realidade conosco. Está ficando claro para vocês? Como será o nosso corpo ressuscitado? Não sabemos. São Paulo fala uma coisa muito interessante. Lá, pega aí, anota, depois você pesquisa. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 35 a 44, ele fala assim,
que é insensato perguntar isso, dá uma puxão de orelha na gente. O que nós podemos afirmar é que o corpo ressuscitado é diferente de um cadáver. Ele é um corpo vivo, que experimenta, que tem a experiência da vida. Mas isso está totalmente fora do que a gente entende por sentidos. Há muito tempo sabemos que nem são 5 sentidos que nós temos, né? São mais de 20 sentidos que nós temos. Só que o corpo ressuscitado, certamente, estou imaginando aqui, também não devia estar imaginando, mas certamente alcança coisas que a gente nem alcança agora, não é? Muito bem. Essa é a doutrina da igreja. Se você quiser uma boa informação sobre isso, nos números 988 a 1019 do Catecismo da Igreja Católica, tem uma série de afirmações teológicas, com citações e tudo mais disso que eu falei, tá? Então, esta ressurreição que acontece de duas formas. Você e o mundo, né? O mundo todo acontece dessa forma. Tudo bem? A do mundo vai ser a ressurreição final, a tua é a ressurreição particular. Você pode perguntar, e o juízo final? O juízo final está ligado a uma questão de uma exclusão, a gente podia chamar de exclusão. Como nós somos livres, a gente também pode excluir algumas coisas da nossa vida, ou a gente pode se excluir de algumas coisas. Quando você não quer ver aquela pessoa que te desagrada, você se exclui, você não está convivendo com ela. Você não permite que ela faça parte da tua vida. Veja, quando Deus criou o paraíso, ali tem uma narrativa teológica de uma primeira exclusão. Quem foi que excluiu quem do paraíso? Foi a pessoa humana. A pessoa humana desobedeceu, desequilibrou a harmonia. Aquele desequilíbrio que Adão e Eva geraram, é uma narrativa metafórica, os incompatibilizou de estar naquele lugar. Eu sempre lembro daquela alegoria também do elefante na loja de espelhos. Se você colocar um elefante na loja de espelhos, o que você acha que ele vai fazer? Vai se maquiar? Ele vai, nossa, que espelho bonito, me deixou mais magrinho? Não, ele vai quebrar tudo. Ah, vai quebrar por quê? De raiva, de nervoso? Não, porque o elefante não sabe para que tem um espelho, para que ele está lá dentro. Ele vai querer sair daquele ambiente, né? Então, essa incompatibilidade que fala em Gênesis é uma narrativa alegórica, não aconteceu daquele jeito, aconteceu, o que Gênesis está narrando é algo, porém, verdadeiro, né? Eu e você nos tornamos incompatíveis como seres humanos de estar em algumas realidades, pela nossa primitividade, pela nossa maldade, pela nossa... Enfim, foi o homem que inventou o pecado e a condenação. Isso é uma coisa nossa, isso a gente que acabou trazendo para a realidade. Todas as narrativas de Gênesis, nesse sentido, são bem claras. Quando Caim, por exemplo, matou Abel, não é? Quando as pessoas promoveram guerras umas contra as outras, estavam se afastando da presença de Deus, estavam, portanto, buscando a sua própria condenação. Deus não condena ninguém, a gente que busca a condenação. E o inferno, você vai me perguntar, dá para dar tempo de falar do inferno. O inferno existe? O inferno existe. O inferno existe na forma de um estado de maldade do mundo que pode durar eternamente. Isso é o inferno. É uma não aceitação do plano de Deus, é uma exclusão mais profunda de Deus. Quando eu me afasto muito de Deus, eu estou em inferno. Inferno eu já disse para algumas pessoas que me acompanham no catecismo, vou dizer para vocês, não é lugar físico. Inferno, céu e purgatório são estados de espírito. O espírito, quando morre, não habita um lugar físico. Por isso que não tem essa lenda de fantasma. Não tem isso, não existe isso. As realidades não se tocam, a não ser quando Deus precisa muito que isso aconteça. Mas lá na eternidade, na realidade após a nossa realidade física, não tem tempo nem espaço, porque tempo e espaço são ilusões da nossa mente. Aqui já não existe. Aqui tempo e espaço já são ilusões. A sucessão de dias, meses, anos, horas, minutos, segundos é uma ilusão da nossa cabeça, mas não existe. Então, olha só, os teólogos atuais sustentam que a interpretação feita nos textos sagrados das Escrituras, nos manuais clássicos de teologia sobre o inferno, é inaceitável e até escandalosa. A palavra inferno vem do mundo inferior. Sheol, o mundo dos que não louvam a Deus. Aí misturou-se com uma concepção grega e tudo mais. Presta atenção nisso que eu vou explicar. Sheol é diferente de Geena ou Geena. Sheol é o lugar dos que não louvam a Deus, dentro da tradição rabínica do Antigo Testamento, que foi inspirada pelo Espírito Santo, merece a nossa reverência. Geena ou Geena é um lugar perto do Vale de Ben Hinnom, que perto de Jerusalém era onde eram jogados, era uma cratera, onde eram jogados corpos dos prisioneiros de guerra, onde eram jogados restos de animais, onde eram jogados detritos. Aquilo ali,
A Guiena era um lugar físico. Mas sempre que Jesus fala dessa outra realidade onde haverá fogo, choro e ranger de dentes, é uma realidade muito parecida com o Sheol, não com a Guiena, embora às vezes também apareça essa palavra Guiena ou Geena. Bento XVI, iluminado como ele ensinou uma coisa muito interessante para nós. Fala-se do fogo do inferno, a Divina Comédia de Dante, lá do século XIV, trouxe para nós uma imagem de que no inferno tem fogo. Essa literatura alienígena, né, psicografada, acabou reforçando que inferno é lugar de fogo, mas olha que coisa, a Bíblia é escrita de forma simbólica. O fogo não é o fogo que queima, porque lá não queima o espírito. O fogo, na verdade, que é mencionado, de Bento XVI que ensina isso, é um fogo purificador que limpa. Sabe quem é o fogo purificador que limpa? É o Espírito Santo, é Jesus, é Deus, certo? É a Trindade Santíssima. Então, esse fogo que existe lá no purgatório é o fogo purificador de Deus, que é o próprio Cristo. É uma metáfora para entender o próprio Cristo. Você quer umas referências interessantes para entender essas questões? Leia a Constituição Dogmática Benedictus Deus de Sua Santidade, o Papa Bento XII. Essa Constituição Dogmática ele escreveu e publicou no dia 29 de janeiro do ano de 1336, certo? Pode ir lá que você encontra lá no site do Vaticano em português. Tem vários elementos. Outra referência que eu dou é a bula Letentur Celi. Tem gente que fala Celi, mas o correto é Celi, tá? Porque essa é a pronúncia tradicional em latim. A bula Letentur Celi, de 1439, é uma bula que foi emanada no Concílio de Florença, falando dessas questões aí. Agora, o Concílio Vaticano II falou alguma coisa de inferno? Não falou. Ele falou mais da ressurreição e da salvação. Por quê? Ele preferiu colocar o nosso horizonte, a nossa perspectiva, focada na esperança e na confiança que temos em Jesus. Jesus afirmou de muitas formas que a realidade não para aqui. Ele afirmou que nós fomos feitos para algo muito maior e ele sinalizou que tudo isso na vida espiritual começa na nossa vida material. E, por exemplo, na passagem do Evangelho de Lucas, se eu não me engano, no capítulo 16, me corrijam, quando se fala daquela parábola do rico pobre e de Lázaro, não ria, é isso mesmo, rico pobre. O rico pobre maltrata Lázaro, não permite que ele se aproxime, não tem contato nenhum, e Lázaro é pobre. Quando os dois morrem, Lázaro está no seio de Abraão e rico pobre está no Sheol. E de lá ele pede, Lázaro, avisa meus familiares para que eles não venham para cá. E Lázaro pede desculpas, mas não pode mais fazer isso. Isso aqui é um alerta claro. Não há essa possibilidade de reencarnação. Seja bom agora. Não vá entrando em narrativas fantasiosas, romancistas, não, porque isso é ficção. Isso não está no Sagrada Escritura. Jesus nunca falou isso, tá bom? Então não acredita nessas coisas. Agora, vamos só avançar mais um pouquinho para finalizar. Eu não vou conseguir falar então mais hoje sobre o inferno, nem sobre o paraíso. A gente pode voltar a falar disso eventualmente, mas eu quero dizer para você o seguinte: não se decepcione com essa apresentação que a Igreja Católica faz da realidade, porque, olha só, a nossa realidade, como está colocada, é muito interessante e ela é muito profunda. Ela já dá pano para manga, digamos assim, para mais de uma vida para a gente conseguir reagir e entender. A realidade que a Igreja Católica nos apresenta é profunda, é bonita, é nobre, é cheia de luz, cheia de graça. É simples? Não é, porque implica a coisa mais difícil que tem no mundo, o nosso correto agir ético. Mas, ao mesmo tempo, ela é digna, porque ela entende que você tem toda a dignidade, toda a capacidade para passar por tudo isso e se superar e estar numa realidade superior. Todos temos essa possibilidade. Eu, você, a pessoa que infelizmente mora nas ruas, e a culpa nossa é isso, a pessoa que mora na outra cultura, a pessoa que mora no outro país, todos nós temos essa capacidade. Este tema, eu concluo dizendo que é um tema interessante, fantástico e é um pouco profundo. Às vezes, talvez, durante alguma parte do que eu falei, você pode, nossa, mas quanta teologia teórica. Na verdade, gente, depende de uma apresentação teórica profunda. Tentei simplificar ao máximo, é minha missão, eu sinto como se a Igreja do Brasil tivesse me dado a missão de abraçar todas as catequistas, todos os catequistas, as pessoas que evangelizam todas, né? Eu sou bem pretensioso, você nem imagina quanto, né? Mas eu tentei simplificar ao máximo
E nesse momento eu quero concluir dizendo que vale a pena um aprofundamento com essas referências que eu citei. Quero agradecer a você pela tua presença, pela tua participação. Desculpe que não consegui, humanamente não foi muito possível, né, ler todas as perguntas, mas eu prometo voltar com esse tema na próxima semana. Já chama mais alguém e a gente trata disso de novo. Agradecidos a Deus pelo dom da vida, pela nossa missão e pela sua misericórdia sobre nós, demos glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos reunidos em nome da Trindade Santíssima, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fica com Deus, uma ótima semana para você. Nos vemos aí. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.